Fala galera, estamos aqui para mais um dos nossos vídeos, dessa vez somente com o processo narrado. Bem, para esse estilo aqui, como vocês podem ver já na imagem que está de abertura, eu vou falar um pouquinho sobre os estilos de desenho, que muita gente às vezes não conhece ou tem dúvida sobre eles. Certo? A gente vai ver aqui logo o primeiro desenho, que é o rascunho. O segundo é uma line art. O terceiro, que está escrito cel shade, é o estilo de colorização para animação. O quarto é a colorização digital, que é o estilo tradicional utilizado para quadrinhos ou para os mangás. E o último, que é o estilo render, que é o estilo sem as linhas pretas. Você sabia que tinha diferença entre esses estilos de desenho, entre esses estilos de colorização? Bem, além de estar mostrando o processo sobre cada um desses estilos, eu vou estar falando sobre um pouquinho mais deles também. Não saia daí e fique ligado no nosso vídeo. Bem, para início de trabalho, a gente vai fazer aqui um rascunho. O que seria o rascunho? O rascunho pode ser chamado também de esboço ou sketch. É a ideia do que você quer fazer no seu desenho, são as marcações iniciais. O rascunho ele serve para te dar uma dimensão do que você está fazendo. No caso aqui eu escolhi fazer um rosto de um personagem somente, porque era para dar essas explicações sobre esses estilos de pintura diferentes. No caso do rascunho, quando você já tem uma certa prática em desenhar, nem sempre você faz todas essas marcações que eu estou utilizando aqui. Apesar de que eu sempre recomendo para quem está começando utilizar cada uma delas, que seriam as marcações centrais, altura de olho, nariz e boca, tamanho do cabelo. E quando terminar o rascunho, você verificar a proporção que ele está, se está uma proporção grande, pequena, se o tamanho ficou legal, enfim. Depois que você faz a camada do rascunho, você vem para a camada da finalização. Tá? No caso do Photoshop, eu usei o pincel comum do Photoshop, que é o por pressão, linha fina e grossa. O tamanho do pincel, normalmente, eu utilizo o tamanho 5, o tamanho 7. O Photoshop é mais difícil de fazer finalização, que você tem que usar as linhas mais inteiras. Se você riscar um pouquinho devagar no Photoshop ou fizer muito quebrado, a linha normalmente fica muito tremida. O SAI tem uma regulagem na pincelada que tem como você trabalhar melhor, certo? Então aqui a gente está fazendo agora o line art. O line art também pode ser chamado de aplicação do nanquim, que seriam as linhas pretas, as linhas de acabamento do desenho. No digital, você vai, para depender do programa, utilizar o simulador de nanquim, usar o pincel somente com a tinta preta. Algumas configurações podem ajudar. No caso do SAI, tem o pincel que já vem com o nome lá de caneta, de pen, que aí dá para você trabalhar e ajustar a velocidade. Normalmente, a finalização com o nanquim, ela tem umas linhas mais grossas. No digital, normalmente é trabalhado um pouquinho mais fino, por ser mais rápido e mais prático também. Mas em algum momento eu vou fazer algum vídeo dando essas comparações aí de diferença que pode ser feita na simulação do digital para o tradicional. No caso, você vai trabalhar o efeito digital semelhante ao que é trabalhado no efeito tradicional. No caso desse desenho aqui, eu escolhi poucas linhas, pouca pressão na linha, melhor dizendo. As linhas elas são de uma espessura mais próxima, para não dar tanta diferença assim e não ficar um traço muito pesado, uma vez que seria para aplicação da colorização. Nos quadrinhos ou no mangá, esse trabalho preto e branco tem uma importância muito grande, que ele ajuda a dar uma ideia de luz e sombra, ajuda a ter o traçado mais realista por meio de rachuras. Enfim, tem a sua importância você saber trabalhar com a line art, você saber trabalhar com as tintas no estilo nanquim, certo? No caso,
quando a gente trabalha para mangá, depois de fazer a line art, você pode fazer a pintura em tons de cinza ou fazer a aplicação de retícula, certo? A gente tem ali o primeiro modelo ao lado esquerdo, que é o rascunho, esboço ou sketch, é a mesma coisa para os três. O segundo modelo aqui, que é o line art, certo? Ou nanquim ou finalização. O terceiro é cel shade, que é a colorização no estilo anime, geralmente são 3 tons. A colorização digital, na hora da pintura, eu vou explicar a diferença entre os dois, e a mesma coisa o render. Vou dar a explicação do render para a questão dos 3. Certo? A gente vai ter aqui o início com cel shade, onde a gente vai trabalhar primeiro a cor chapada. Toda a colorização digital, toda não, a maioria delas é começada com a cor chapada, para não dar uma transparência com o fundo. Então você pode usar a ferramenta de seleção, você pode fazer a pintura direto no pincel com a cor mais dura, você pode usar seleção e preenchimento, tem diversas formas. O principal é que você aplique a cor sólida. Como a colorização é para estilo anime ou estilo mangá também, normalmente é feito do claro para o escuro. Você aplica o chapado, primeiro um tom de pele mais claro, e depois você vem fazendo a aplicação dos tons mais escuros com o pincel duro, ou seja, o pincel sem a borda suave. A pintura ela fica recortada. A característica do estilo cel shade é essa daí. Você tem uma colorização recortada, você não tem um degradê, você não tem uma mistura de tons, você tem um tom claro, um tom escuro, com a linha ali recortada, bem visível a diferença entre um e outro, tá? No caso desse cel shade aqui, eu ainda estou trabalhando com a parte de aplicação das cores. Depois de fazer isso, só foi eu duplicar aqui a cor do cabelo e da pele para os outros 2 desenhos. Começando aqui com o cel shade, como eu falei, é pintado do claro para o escuro. Então essa tonalidade que está aqui está um pouquinho escura ainda, dá para clarear mais essa pele. A gente deixar o tom dela aqui um pouquinho mais claro. Outra coisa importante a se levar em consideração é que você pode utilizar as ferramentas como a camada em multiply ou o pincel em multiply para você ter um tom mais escuro e mais vivo no desenho, sem deixar isso exagerado. Uma vez que você predefine as cores, fez a aplicação, deu certo, é trabalhar com a sombra agora, que é esse caso aqui. Eu vou determinando quais áreas do desenho eu vou fazer a aplicação de sombra, e sempre essa sombra mais chapada, mais recortada. Como segue uma linha de sombra para animação, a ideia é fazer uma colorização que fique rápida, fique bonita, mas que seja rápida de ser feita, porque o processo de trabalho com animação ele é bem curto, é meio que um episódio por semana, então você tem que trabalhar muito rápido. E a colorização cel shade em diversos aspectos facilita isso, que é a colorização por meio do acetato. Mesmo hoje em dia, muitos estúdios estarem utilizando a colorização digital, ainda assim a maioria esmagadora trabalha com esse estilo de colorização de cel shade. Você faz a seleção, ou você pode usar o pincel direto e fazer a pintura recortada de acordo com o que vocês estão vendo aqui no vídeo. Uma vez que você aplica esse primeiro tom escuro, a gente vem para o segundo tom mais escuro, que é a área de sombra. Ela é uma cor bem semelhante a esse primeiro tom, só que um pouquinho mais escura. Pode ser conseguida da mesma forma, utilizando as pinceladas no Multiply, que é a configuração do pincel, ou somente com a camada em Multiply, certo? Onde você pode dar a seleção e o preenchimento, ou fazer a pintura direto com o pincel. Aqui, para poder fazer a aplicação no caso dos tons mais claros, é um tom próximo do branco, não é aplicado em áreas muito grandes do desenho, que é só para dar uma ideia de brilho naqueles pontos específicos. Então você pode utilizar também seleção, preenchimento, pincel, ou trabalhar simplesmente com pincel. Nesses casos eu prefiro preenchimento, porque eu tenho um controle melhor da área que eu tenho que trabalhar. Eu faço a seleção e dou o preenchimento,
certo? Mas seguindo sempre esse padrão de cores recortadas. A mesma coisa é trabalhada aqui na questão do olho do personagem. A gente vai trabalhar no cabelo também, como vocês vão ver, sempre com recorte nesse esquema daqui. Eu lembro que quando eu comecei a desenhar mangá, quando eu comecei a desenhar, na verdade, isso foi em 92, eu tive acesso a alguns jogos dos animes japoneses que eram muito sucesso no Japão na época através do Super Nintendo, como Dragon Ball Z2. E aí eu lembro que eu fazia as reproduções do Dragon Ball e tal, e a colorização era feita assim, em cel shade. E nessa época, alguns materiais de desenho eram caros, como até hoje continua sendo. Eu fazia a colorização cel shade com hidrocor. Eu comprava 2 hidrocor de 24 cores, um, se não me engano, era da Pelican e acho que outro era da Faber-Castell, que tinha as tonalidades de cores diferentes. Então misturava os dois para poder dar um efeito mais claro, um efeito tipo salmão mais claro e o salmão mais escuro para a pele. Aí para o cabelo eu usava a mesma coisa, 2 tons diferentes de azul e tal. E assim eu consegui uns efeitos de cores que eram bem legais. Hoje em dia, com o digital, isso aí tudo fica mais fácil, né? Que a colorização digital você pode botar aí quase que todas as variações de cores existentes. No modo RGB funciona, e na impressão que tem alguns pormenores aí que não deixa a impressão sair 100%. Certo? Uma diferença aqui, ó, para o efeito do brilho do cabelo, eu fiz a seleção, depois coloquei o azul mais claro e configurei o pincel para sobreexposição de cor linear, que foi para dar esse efeito de brilho. E dessa forma fica terminado o estilo cel shade. Certo? A gente vai trabalhar aqui agora com a colorização digital, onde a principal diferença da colorização digital para o cel shade é a suavização das cores. Aqui vocês já vão perceber que o desenho não é todo recortado. O desenho tem uma diferença de tom mais claro e tom mais escuro. Então a gente começa esse processo de colorização usando um tom levemente mais escuro que o tom de pele, que é para determinar as áreas de sombra. Esse tom levemente mais escuro pode até ser mesmo o próprio tom de pele, onde você escurece um pouquinho e deixa a cor mais saturada. Depois de fazer isso, no caso eu usei a configuração de deixar o pincel levemente mais macio, a borda mais macia, peguei um tom um pouquinho só mais escuro e mais saturado e dei a definição melhor das áreas de sombra, que é essa etapa que está sendo feita agora. Depois das etapas de sombra feitas, eu vou começar a fazer a mistura das cores, que é essa etapa daqui, ó. Você faz a mistura com a pincelada suave, vai formar uma mistura de 2 tons, um pouquinho mais claro ou um pouquinho mais escuro, a depender da área. Você segura o Alt, pega um novo tom, a nova cor e vai fazendo a aplicação, certo? E dessa forma você vai conseguindo fazer as misturas. Você vai ter um efeito como esse daqui que a gente está trabalhando, certo? Sempre fazendo essas leves misturas para dar um efeito um pouquinho melhor nas cores, dar um rebatimento melhor na tonalidade das cores. Então eu costumo marcar as áreas escuras. Depois de marcar as áreas escuras, faço esse degradê, esse rebatimento, essa mistura das cores, essa mistura das tonalidades para deixar as áreas mais suaves que me interessa. Depois de fazer isso daí, eu vejo se faço aplicação de luz, faço aplicação de sombra. Isso daí vai ser dando a continuidade no próprio vídeo, certo? A gente vai continuar aqui para dar a ideia do volume aos desenhos, deixando algumas áreas um pouquinho mais acesas do que outras, os tons um pouquinho mais escuros também, um pouquinho mais visíveis, utilizando, detalhe importante, a tonalidade que eu apliquei na sombra para a lateral do rosto. Eu posso utilizar a ferramenta Alt no pincel, boto o brush, que é o pincel, seguro o Alt, vou lá, clico na cor que eu quero e venho dar continuidade na pintura para fazer as misturas, certo? Depois de fazer esse primeiro efeito, eu vou trabalhar aqui um pouquinho mais de sombra. Então eu apliquei a camada ali em Multiply. Depois de aplicar essa camada em Multiply, eu venho fazendo a pincelada para ver o quão escuro que vai ficar,
certo? Se a tonalidade de escuro me agradar, eu deixo, se não, eu apago, eu corrijo, eu deixo uma transparência maior, até chegar à tonalidade que eu quero. No caso aqui, a tonalidade que mais me agradou foi essa aqui, um pouquinho mais escura. Depois disso, eu posso abrir uma nova camada para poder agora fazer a mistura dos tons. Você tem uma camada embaixo em Multiply e você tem essa camada em cima agora, onde você está fazendo a mistura, né, das tonalidades mais escuras com as tonalidades de meio tom. Detalhe importantíssimo: tanto o cel shade quanto a colorização digital permanece com as linhas pretas para dar orientação de volume ao desenho. Vocês podem reparar que a linha preta ela serve como orientação de contraste, então a gente vai poder escurecer mais algumas áreas e outras não vai ser necessário escurecer ou mexer, porque a linha preta já vai dar a definição do desenho que a gente precisa, certo? Outra dica aqui bem legal é que quando você utiliza as camadas de Multiply ou pincel configurado em Multiply para poder sombrear, o efeito da cor fica melhor. Você tem um efeito de tom um pouquinho mais vivo para poder trabalhar. A gente aí pode fazer a mesma coisa para dar o efeito de iluminação, só que em vez de utilizar a camada de Multiply, você vai utilizar em sobreexposição de cor linear. Cuidado só para não utilizar uma tonalidade muito clara, para não dar um brilho estourado, certo? Todo esse trabalho que eu acabei de fazer aqui, dando os efeitos de brilho, eu abro uma nova camada em cima para poder fazer o ajuste dos brilhos, não deixar a cor das áreas de brilho estourada demais. Esse processo eu acho um pouquinho mais fácil para trabalhar com luz e sombra, principalmente quem tem dificuldade de reconhecer os tons, certo? Todos os vídeos que eu faço ou as aulas que eu dou presencial lá no curso, eu sempre procuro passar para o aluno os processos que são mais fáceis, os processos que ele tem para seguir, para que ele possa entender como trabalhar. Uma vez que ele entende como trabalhar, ele vai poder fazer testes para modificar o processo do que ele está fazendo, e o resultado acaba sendo muito melhor. Então vamos lá, a gente vai ter os efeitos aqui de sombra, de brilho, a gente vai dando esses acabamentos, certo? A gente aí vai tendo essa mudança de valor da cor do desenho, que é a parte mais clara e a parte mais escura. Depois de fazer isso, é marcar aqui os olhos. Eu trabalhei com a tonalidade um pouquinho mais clara e meio acinzentada. Vou trabalhar agora a colorização da íris. Como o cabelo e a íris, a tonalidade é basicamente a mesma, foi opcional para esse desenho aqui, uma vez que o foco dele é o processo. Então eu trabalho os efeitos, as áreas mais escuras do olho, depois as áreas mais claras e a aplicação dos brilhos. Eu sempre prefiro trabalhar fazendo as áreas mais escuras primeiro, para poder dar um melhor volume ao desenho. Além de trabalhar esse esquema desse efeito, você vai poder trabalhar aqui na borda dos olhos também, deixando a tonalidade preta, certo? Que o mangá tem esse padrão de trabalho dele, que a íris dos olhos dos personagens são mais escuras. Então você tem um desenho com efeito um pouquinho mais rico, tá? A gente vai começar a mexer aqui no cabelo do personagem, seguindo um padrão bem semelhante ao que a gente fez na pele dele, né? Eu bloqueio a camada, venho para os tons levemente mais escuros, alguns tons levemente mais claros, e a partir daí eu começo a fazer a pintura das áreas de sombra do cabelo. Estou usando o pincel comum, só vou fazendo alteração aqui no tamanho, na espessura do pincel no caso, para poder dar o efeito das mechas, fica mais fácil de se trabalhar. Eu venho fazendo essa marcação do efeito das mechas. Definindo mais um pouco onde é que eu vou querer um pouquinho mais de sombra, um pouquinho mais de luz. Sempre seguindo
um padrão de colorização que seja semelhante ao que foi feito na pele. Então seleciono aqui mesmo as cores mais claras e mais escuras. Para dar um último tom aqui da sombra, que aí eu fiz o ajuste ali nas cores, deixando um pouquinho mais escura e a cor um pouquinho mais viva, para trabalhar as áreas de reentrância do cabelo. Para a área de iluminação, é um método semelhante. Eu ajusto lá a cor primeiro, depois venho marcando as áreas de brilho, e agora venho começando a dar uma redefinição nas pinceladas que eu fiz, para deixar o efeito das mechas do cabelo um pouquinho mais solto. Então tem um tom mais claro com um pincel mais fino, e aí eu vou aplicando o efeito do brilho. A mesma coisa agora para esse segundo brilho aqui, que é o brilho definitivo, digamos. E aí depois de fazer isso, azul mais claro, configuração do pincel ou uma nova camada em sobreexposição linear, e aí aplico o efeito do brilho. E nesse caso da colorização digital eu não usei seleção, tá? A gente aí vai vir aqui para baixo para o render. No caso desse render aqui eu fiz uma coisa diferente que eu não costumo fazer, que foi pintar as linhas pretas. Você bota na camada das linhas ali, vai em bloquear a transparência, que é um quadradinho que tem em cima das camadas, e depois você vem para a camada de pele para poder pintar. Você aplica a cor na Line Art, depois vem aqui na camada de pele e faz a aplicação das áreas de sombra. Lembre-se também de gravar a transparência, tá? E aí aqui a gente vem fazendo as aplicações das áreas de sombra, a aplicação da cor um pouquinho mais saturada na transição da sombra para a área de meio tom, porque quando a gente começa a colorir, o desenho tende a ficar mais opaco. Então esses pontos um pouquinho mais escuros, eles acabam ajudando um pouquinho mais. A gente vai trabalhar as misturas das cores, ó. No caso eu deixo o pincel levemente suave, e aí venho trabalhando a mistura de cores utilizando o Alt para ir pegando a nova cor que vai se formando, e aí eu vou trabalhando a pincelada para poder deixar uma tonalidade aí que fique agradável. O processo é bem semelhante à colorização digital. A gente vai pegando os novos tons, vai pintando ao redor, vai dando um novo degradê, certo? Sempre com eu preferencialmente uso só uma configuração de pincel, certo? Em alguns casos eu posso utilizar também o pincel com a textura, com a coisa, mas normalmente esse pincel redondinho aqui já dá os efeitos que eu mais preciso. Já vai ter aqui o tratamento aqui dessas áreas um pouquinho mais escuras, ali na testa, sempre pegando do meio tom para as áreas mais escuras e fazendo esses cruzamentos das cores aí, para ter uma tonalidade que fique legal de se trabalhar. Use sempre o Alt para pegar as tonalidades das cores que você tem no próprio rosto que você já aplicou. Evite ficar pegando cores novas lá em cima na paleta. Não é que isso seja proibido nem nada. Em alguns casos você tem que obrigatoriamente ficar pegando cores novas, certo? Mas nesse processo que eu estou fazendo aqui, eu já não estou utilizando isso. Outro detalhe importante é que você pode utilizar esse estilo de colorização tanto no Sai, quanto no Clip Studio, quanto no Corel Painter. Vocês veem aí que o processo é basicamente o mesmo. Vocês vão fazer a aplicação das primeiras cores mais escuras, tem que ter um pincel para poder fazer a mistura dessas novas tonalidades, certo? Um pincel de aerógrafo é bom, que é mais suave, então dá para dar alguns efeitos mais fácil, certo? E o restante é ter atenção nas cores, certo? Além de ter um domínio de luz e sombra, tá? Como a proposta desse vídeo não foi ensinar luz e sombra, foi falar sobre a diferença dos três estilos e da diferença prática deles, então eu acabei focando um pouquinho mais em cima disso, certo? Agora uns detalhes aqui interessantes. Colorização estilo render, ela é utilizada em mangá, ela é utilizada em história em quadrinhos?
Algumas vezes, sim. Já vi alguns artistas de história em quadrinhos que fazem todas as páginas nesse estilo. Trabalho espetacular, mas também muito mais demorado. Então vai muito do estilo que o artista curte fazer, que ele se especializou, que ele quer se especializar, para poder ele trabalhar as páginas assim. Eu atualmente utilizo ou colorização digital ou cel shade. Eu não trabalho página em render, porque o processo é muito mais trabalhoso, apesar do desenho ficar particularmente rico. Você tem uma colorização de acabamento muito maior, muito melhor. Você tem um resultado vivo no seu desenho. Mais ou menos, é assunto para um outro vídeo, mas mesmo assim eu vou comentar aqui como você fazer a criação do personagem para games, para quadrinhos e para animação. Pode ser o mesmo personagem, mas as três mídias, né, que são as três formas onde o personagem, onde o desenho vai ser aplicado, você vai ter acabamentos diferentes. O acabamento para jogos é um, o acabamento para quadrinhos ou mangá é outro, o acabamento para animação é outro. Até os detalhes que o personagem vai ter vão ser outros também. É semelhante a isso daqui que a gente está fazendo. Vocês podem reparar que o cel shade, no caso o tempo que foi demorado do cel shade para esse daqui, no cel shade eu já teria terminado. Na colorização digital eu já estaria fazendo o acabamento. Só que o render ele sempre é mais trabalhado, porque ele visa um desenho como um 3D ou como uma foto que não tem as linhas pretas. Então você precisa dar um acabamento melhor. Você pode se perguntar assim, você está falando que o desenho não tem as linhas pretas, mas seu desenho está com as linhas pretas. Eu vou explicar como fazer para poder apagar esse efeito dessas linhas. Em alguns casos, simplesmente esconder as linhas já resolve o desenho, já resolve o problema. Mas nesse caso daqui, isso daí não vai ser o suficiente. Então a gente vai ter que fazer um acabamento nas linhas pretas para que você tenha um resultado melhor, tá? No caso do render do cabelo, eu fiz as sequências mais claras, a sequência mais escura, e agora estou trabalhando aqui o efeito de brilho. Você vê que já o pincel é um pouquinho menor, já vou fazendo mais um efeito fio a fio para poder trabalhar com um efeito um pouquinho mais rico aqui no brilho do cabelo. E o que acontece? Nos trabalhos que eu procuro fazer com a galera aqui no curso, alguns alunos se interessam em trabalhar nesse estilo de render também. A grande maioria prefere o estilo mais cel shade por ser mais rápido, por ser um pouquinho mais prático. Esse estilo de render é um pouquinho mais trabalhoso para poder se fazer, certo? E aí as recomendações que eu sempre dou para a galera que está estudando ou que quer seguir desenho com mangá é isso daí, você escolher bem o estilo que você quer trabalhar, certo? Uma vez que você escolhe o estilo que você quer trabalhar, fica mais rápido, fica mais fácil para você poder desenvolver tudo, porque você vai ter uma direção só para poder seguir. Todos os três estilos de desenho eu acho muito bonitos, mas se você planeja trabalhar com mangá, recomendo que você invista mais no cel shade ou na colorização digital. Se você quer trabalhar a área de games, o render eu acho que se encaixa melhor para a sua necessidade. É muito importante falar e explicar sobre esses aspectos, porque gera toda uma diferença no caminho que o aluno tem que seguir com o estilo de desenho que ele quer trabalhar, certo? Aqui eu sempre falo bastante sobre isso nas aulas. Procuro saber se o aluno quer mangá, se ele quer quadrinhos, se ele quer games, porque todo o processo das aulas vai ser influenciado por isso daí. Um aluno que quer fazer quadrinhos, ele não precisa trabalhar anatomia avançada, no caso do mangá. Se ele for fazer um mangá realista, aí já é outra história. Mas o mangá tradicional, que é um mangá mais caricato, Dragon Ball, Naruto, Fairy Tail, Evangelion, ele não tem essa obrigatoriedade de ter um domínio
de mangá de anatomia perfeito, mas ele precisa ter uma boa noção de como trabalhar com isso. Sim, aqui uma dica rápida, como eu estava falando sobre a mudança da linha, eu aqui já estou em uma camada acima da camada da linha, fazendo a pintura com o mesmo tom que eu tinha aplicado na linha. Você escolhe um tom para a linha, faz a pintura desse tom e depois esse mesmo tom da linha você vai pintando todas as partes onde a linha estiver ao redor do desenho com a tonalidade que você escolheu para a área de sombra, para a área de luz, para a área de meio tom. Você vem pegando as marcações das cores que estão ali e vai aplicando. No caso aqui do pescoço, ou aqui da ponta do nariz, que é uma área mais clara, eu recomendo você fazer uma seleção, para você poder pintar em um tom mais claro ou um pouquinho mais escuro, sem dificuldade. Certo? Você faz a seleção na área da linha, e aí faz a pintura em cima, numa camada acima da camada da linha, que é para poder esconder o efeito da linha. Aqui nos lábios, por exemplo, eu selecionei a cor da linha e fiz a pintura em cima da camada, e agora estou fazendo o esfumaçado. É esse mesmo processo a ser utilizado, certo? Aí para o pescoço, pego o tom aqui que é mais escuro, faço um pequeno ajuste aqui e aí venho-me embora. No caso desse desenho, algumas áreas eu apliquei a seleção que eu já tinha da primeira camada. Eu tinha feito a primeira camada com a colorização chapada. No Photoshop eu faço o que? Seguro Ctrl e clico na janelinha da camada, aí faz a seleção. Abro a camada acima das linhas e aí vou fazendo a pintura por cima das linhas, que aí vai cobrindo. À medida que eu vou pintando, as linhas do desenho vão sendo cobertas, e aí não precisa ficar tirando o arquivo depois. Eu vou deixar vou ver aqui se eu diminuo um pouco o DPI da imagem e disponibilizo esse PSD também para vocês poderem olhar aqui e ver como que isso é feito. Sendo que provavelmente o PSD eu vou disponibilizar o link dele lá no canal. Eu vou ver aqui como é que eu faço para postar o PSD lá no canal, certo? Então a gente aí vai dar continuidade aqui ao nosso desenho agora, aplicando as áreas de brilho, ó. Dando os acabamentos para as áreas de brilho, pegando o tom mais claro como eu peguei lá no nariz, fazer aqui a clavícula dele, dar o acabamento agora aqui no rosto na área de sombra, sempre utilizando as cores que já estão definidas no próprio desenho, tá? E a gente vai trabalhando para poder dar esse acabamento. Ficou uma parte faltando ali, dá para preencher agora. Pegar esse tom escuro para poder fazer as linhas que restam aqui da orelha. Eu sempre vou marcando a linha e faço o esbatimento da linha ao lado. Faço a marcação e o esbatimento da linha ao lado. É um dos processos que eu gosto mais de trabalhar, por ser um pouquinho mais rápido e mais fácil. Mas principalmente por ser mais fácil. Para quem está aprendendo a mexer com colorização digital, esse processo daí eu acho que facilita um pouquinho você entender como funciona o mecanismo da pintura digital. A gente vai seguindo esse esquema de colorização, fazendo a mudança das tonalidades. Agora fazer uma luz refletida aqui, como se fosse a tonalidade do céu nas áreas de sombra. Então a gente vai ter uma tonalidade azul um pouquinho mais clara. Não deixa a tonalidade muito esbranquiçada ou o brilho da tonalidade muito escuro. Aí eu trabalho com o brilho um pouquinho alto, acima de 70, e a tonalidade você pode deixar ali a saturação próxima a 50 também, que você vai ter uma tonalidade de saturação legal. Junto a isso, à medida que o desenho vai avançando nessas cores, você pode fazer também a mistura dos tons, certo? A gente vai ter essas áreas aqui à direita do desenho com a tonalidade azulada, dando a ideia do reflexo da luz do sol também nas áreas de sombra. Uma vez que isso é feito, a gente vai poder partir aqui para as outras áreas
para fazer o acabamento da linha aqui, como na região do cabelo. Sempre fazendo a seleção junto da linha, no caso a seleção da cor que eu estou me referindo agora. E aí você vem trabalhando em cima das linhas. Ou você pega a seleção que você fez no começo do desenho, que é a seleção da área chapada, você pode expandir um pouquinho e repintar em cima das linhas também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Ele foi feito para poder esclarecer esse aspecto aí de desenho cel shade, colorização digital, renderização, porque são coisas que são trabalhadas nos mangás também, certo? Então, se você curtiu, se você gostou desse vídeo, dá um like aí pra gente, se inscreva no nosso canal para que eu possa trazer coisas novas. Curte lá a nossa página no Facebook, que eu também tenho mostrado o trabalho da gente lá no curso. E o mais importante, aqui embaixo na descrição também tem o link para o e-book gratuito 25 passos para desenhar um mangá. Eu peguei o curso que eu trabalho de mangá e destrinchei ele em alguns passos para que você saiba como você pode fazer para construir o seu mangá, para desenhar o seu mangá. Então eu venho trabalhando desde a criação dos personagens, processos de construção de olho, nariz, boca, todos esses aspectos, até a etapa de construção de uma ilustração, certo? Ou a ideia de uma ilustração. É um e-book totalmente gratuito, onde nele tem os links das videoaulas também. Você vai poder ver o desenho que está ali e vai poder ver os links para você poder acompanhar o exercício de acordo com o que está no e-book e de acordo com o que o vídeo explica. Vídeos bem práticos, bem dinâmicos, certo? Você tem um processo de construção, você tem a explicação de como começar a fazer os rascunhos, tanto para quem vai fazer tradicional como para quem vai fazer digital, certo? Então, um material aí muito bom para vocês poderem estudar, certo? Então, não esquece de dar seu like, de compartilhar esse vídeo, esse conteúdo, certo? Marque seus amigos também, para que essa galera possa acessar esse material aí e me dar condição de fazer mais coisas, tá? Valeu, galera, até o próximo vídeo e não esquece de dar o seu like, dar a sua curtida e baixar e praticar o material do nosso e-book. Esse vídeo aí que vocês estão vendo agora na despedida do nosso vídeo, tá? Curtir, compartilhar, marcar a galera, dar o seu like, curtir a nossa página e até o próximo vídeo.